A MARC hoje ela é um registro por REPP, né, um registro por programa. Então, pensando nessa parte sobre o registro de ponto em si, qual é a importância jurídica dessa ferramenta para as empresas? Olha, eu posso dizer para vocês que, assim, se tem algo que vale investir é nisso. Por quê? A gente fala que tem dois calcanhares de Aquiles dos empreendedores. Um é o tributário, o outro é o trabalhista. E dentro dessa dinâmica do trabalhista, eu escuto muito uma frase assim: poxa, mas fulano ganhava tanto por mês, e aí aconteceu um problema, foi para o judiciário, e isso virou, sei lá, 100 vezes mais lá. E aí critica o Instituto do Trabalho, tudo mais. Tem sua crítica, claro, mas não é o âmbito para a gente fazer a crítica aqui. Só que tem um outro fator que às vezes as pessoas não olham, que é o controle de jornada. Por quê? Um dos maiores fatores de multiplicação de uma condenação na Justiça do Trabalho é a ausência do controle de ponto. Porque aí, se você não controla a entrada e saída de intervalo de almoço, é 1 hora mais 50%. Se você não controla a interjornada, intrajornada, aí vem o pagamento da hora, mais multa, aí, enfim, tem uma série de consequências. E a partir disso vem FGTS, 13º, férias, então tem o que a gente chama de consectários legais, ou seja, as decorrências daquilo que está sendo feito. Portanto, se tem algo que eu acho que o investimento é super baixo e que o benefício no futuro pode ser gigantesco, não tem ROI que calcule isso, sabe? É assim, não tem mesmo, Sim. porque assim, as pessoas não têm noção, elas só vão ter noção quando elas perdem lá na Justiça do Trabalho. E aí, fala, poxa, precisa controlar. Então, se tem um benefício, é esse. E que é um risco escondido, que basta uma conversa com um advogado, enfim, alguém que tá na área, falar, olha, coloca a tua energia aqui, porque você não tem noção do que você está sendo salvo. Exatamente, é olhar um pouquinho para os ônus que ele vai ter de não ter um controle de jornada, né? Sim. Porque às vezes, por mais resistência que exista em trazer um modelo um pouco diferente, essa resistência ela é muito mais fácil de você quebrar, de você olhar os benefícios, do que os problemas que você pode ter lá na frente de não adotar uma ferramenta como a da Mark, né? Então, eu acho que, olhando para esse cenário, para esse contexto, eu acho que a gente conseguir colocar isso como quanto mais de coisas boas e vantagens essa empresa vai ter com adotar um sistema bom de controle de jornada que possa ajudar no dia a dia. E eu vou acrescentar uma questão também. Eu vou falar como prestador de serviço. Toda vez que a gente pede para uma empresa documentação sobre isso, é uma dor de cabeça. É mesmo, assim, a gente olha e fala assim, puxa, essa empresa é desorganizada nesse setor. Qual que é intuitivamente o nosso pensamento? Eu vou cobrar mais para fazer, que eu vou ter que fazer o trabalho que ela deveria ter feito. Agora, se tem um sistema como o da Mark, já vem pronto. Ou seja, eu não vou precisar gastar um tempo administrativo para organizar aquilo. Porque vem relatório, já vem, assim, faltas, atrasos e tudo mais. Então, isso já vem pronto. Ou seja, favorece a gestão, barateia quem tá prestando serviço para você também, que vai precisar dessa informação. Enfim, tem vários benefícios. Benefícios aí, em todas as pontas, né? Acho que é legal até, aproveitando essa tua fala, a questão dos arquivos fiscais, né? E da regulamentação em si, Portaria 671, que traz também essa tranquilidade e essa certeza em estar com algo que segue certinho as normativas e que vai trazer também muito mais tranquilidade para quem está atuando nesse dia a dia aí do departamento pessoal e RH. Essa questão de guarda de documentos é sempre muito sensível. E assim, empresas mais tradicionais, assim, empresas maiores, gastam um dinheiro absurdo com arquivos e que eles podem ser perdidos a qualquer momento. Tendo uma empresa, enfim, há algum tempo já, e eles têm 2 containers inteiros de arquivos trabalhistas dos últimos 20 anos que estão lá. Só que assim, tem que ter controle de temperatura, controle de praga, de iluminação, umidade, enfim, tem uma série de coisas que precisam ser feitas para manter aqueles arquivos lá. E o FGTS, por exemplo, tem uma prescrição enorme, né? São algumas décadas que você tem que guardar aqueles arquivos. Os arquivos de folha, ponto, enfim, aí são 5 anos. Mas ainda assim você tem que ter esse cuidado. E se você já tem tudo isso pronto, facilita demais a tua vida. E foi muito legal o que você falou da portaria também. Sempre que há uma inovação dentro do direito ou algo que vem para mudar um pouco a dinâmica de como as coisas eram feitas antigamente, tem essa barreira. E foi muito legal o Ministério Público do Trabalho ter emitido a portaria que regulamenta isso. E, assim, a Marco Ponto, sabendo da portaria, se já coloca a sua tecnologia dentro da portaria,
Ou seja, nós estamos em conformidade, há um compliance com isso e dá uma garantia muito grande para os clientes de que tudo está sendo feito em conformidade com o órgão que eventualmente vai fiscalizar a empresa que está usando. Então é um ciclo virtuoso que se cria e é o padrão, tem que ser feito assim, né? Sim, eu acredito que seja a confiabilidade de todas as pontas, né? Como você citou a sua experiência de uma empresa não ter aquelas informações, também você não tem essa confiabilidade dela não ter e trazer as informações corretas para você julgar os casos, acompanhar os casos. É o que você falou, assim, de julgar, né? Tem um ditado no direito que, assim, o advogado é o primeiro juiz da causa. Sim. Porque a gente que vai receber essa documentação e vai falar, puxa, aqui dá para ganhar, não Tirar as dá. primeiras conclusões, né? A primeira interpretação é do Exato. advogado. Então, se o material que nos é fornecido é de alta qualidade, opa, eu consigo interpretar aquilo ali de maneira muito mais precisa, consistente e entregar para um cliente não uma promessa de sucesso, porque isso é inclusive antiético e proibido pelo Estatuto da OAB, mas um indicativo de perspectiva muito mais precisa. Tá? Perfeito, acho que a gente já comentou bastante da minha próxima pergunta, mas eu queria que a gente pudesse elaborar um pouco mais sobre os riscos de não ter esse controle de ponto na empresa. O principal, eu acredito que seja assim, uma condenação por falta de controle. Hoje a lei estabelece que mais de 20 colaboradores você precisa fazer controle. Tá? Só que a gente sempre recomenda para os nossos clientes, enfim, para quem nos pergunta, que você, a partir de 10, já faça isso. Porque podem acontecer problemáticas muito sérias nas relações de ambiente de trabalho que um controle efetivo vai te resguardar. Então, assim, é importante assim, jogar com o regulamento embaixo do braço, ou seja, mais de 20 precisa, obrigatoriamente, porque o que o empresário às vezes não sabe é assim, onde vai impactar essa normativa de 20 ou mais? É que, se for menos de 20, quem tem o dever de provar que fez hora extra, que não cumpriu intervalo, é o empregado. Agora, mais de 20 é o empregador. E isso vai ser impactado lá num processo na Justiça do Trabalho que assim, não é a realidade do empresário, mas ele tem que saber dessa consequência. E se ele não conseguir provar lá, aí tudo aquilo que eu falei no começo, multas, intervalos, assim, adicionais de hora, tudo isso vem, assim, como se fosse o maior investimento do mundo para a pessoa que vai receber, porque ele, efetivamente, a lei estabelece um acréscimo muito grande de penalidade. E também tem a questão da transparência, né? Acho que falando além só dessa questão um pouco mais de processos, mais burocrática, vamos dizer assim, a transparência também ela vem nesse contexto e traz um pouco mais de um olhar positivo até para o funcionário. Então, eu tenho controle das minhas horas, eu sei quanto eu tenho de saldo, coisas nesse sentido, e aí gera um pouco mais de conversa entre as duas partes, né? Então, tem essa outra vantagem, esse outro benefício, né? É muito legal que você tenha trazido essa questão da transparência, porque muitas vezes a gente se pega assim, não sabendo daquilo que está acontecendo na própria empresa. E quando você tem um dashboard que te mostra, olha, tais pessoas estão fazendo muito hora extra, aí essas pessoas também sabem que estão fazendo, então há uma reciprocidade dessa transparência, mas há também uma conversa mais genuína, por exemplo, nesse aspecto, olha, o tal setor está fazendo muito hora extra, o que está errado ali? Será que falta pessoa, está faltando braço, a gente tem que contratar? Os próprios colaboradores do setor podem abordar o seu líder falando, puxa, eu tenho uma evidência aqui que efetivamente eu preciso de mais pessoas. Então, fica uma transparência muito legal. Então, que bacana que você abordou disso. Sim, olha um pouco mais de produtividade também, né? Então, vai gerar N conversas e ações internas que vão ajudar os dois lados, a empresa. Sim.